Saudações condominiais, meus amigos. Jaime Roque, do Vale Síndico, da Ortecom Administradora. Com o meu grande amigo aqui, José Júlio Pereira, atende portaria. Hoje... Portaria remota. Remota, é óbvio. É a maior já ainda não? É a segunda, mas a gente chega lá. Então eu estou torcendo para que ele já chegue em primeiro lugar aí no Brasil. Estamos trabalhando duro para isso, com muita humildade e com muito foco. Isso. Terceira temporada. Né? Agora a gente vai sair um pouco da parte técnica do negócio, né? Vamos trabalhar mais a parte social. E eu vou apresentar aqui, nos próximos episódios, os síndicos que eu conheço aqui, que moram no meu coração, não pagam aluguel. Né? Então, são muitos anos de administração condominial. Alguns síndicos são da Ortecom, outros não, mas são todos amigos e é uma honra tê-los conosco aqui. Né? E hoje eu não poderia começar a temporada, e sei que isso vai gerar uma grande ciumeira, insatisfação, mas não me leve a mal, porque não tem como. Né? É a minha síndica preferida, isso eu falo em tudo quanto é evento. Né? É a minha síndica preferida por N razões. Eu sempre digo que quando você tem um cliente, se ele não for seu amigo, é melhor que não seja cliente. Então eu tenho mas não mistura pessoal com profissional. Eu misturo. Relacionamento ético, né? Mas... Exato. Mas eu acabo misturando e eu tenho que ter amizade. Se eu não é mais meu amigo, é melhor não ser meu cliente. Você gosta de cuidar, Jaime. E quem gosta, cuida. E eu visto a camisa com o síndico, ele sabe que é bem por aí mesmo. Né? E quem que é? Ela é síndica aqui no Aquários. Aquários. No bairro Aquários, em São José dos Campos. Ele esquece que a gente está no Brasil. Eu esqueço que eu estou a nível Brasil, né? Ele quer só falar que da região. Eu falo, você está no Brasil, lembra? Pessoal, onde que é Aquários? Entendeu? São José dos Campos, São Paulo. Que, pelas minhas últimas contas, eu estou há uns 15 anos com ela, eu acho. 17, ó. Eu tô 17 anos. Que paciência que a senhora tem. Paciência grande. Vai pro céu direto. Assim espero. Bem isso, entendeu? Então essa temporada 3 então inicial, vamos começar com gestão de síndicos. E eu vou falar dela só mais um pouquinho, porque realmente a admiração que eu tenho com ela é muito grande. Porque eu peguei ela no início da gestão e eu sei quanto foi duro colocar o condomínio no eixo quando ela entrou, né? Que a gente teve uma série de dificuldades, depois ela mesma pode contar. Quem que é que eu estou falando? Todo mundo vai conhecer, é a dona Carmela Pellegrino Pisa. O amor da minha vida aqui. Bem-vindo. Obrigada pelo convite. Eu fico assim muito agradecida pela sua lembrança. De fato, tudo isso que você falou é verdadeiro. Você também mora no meu coração. Foi aquele que quando eu cheguei na cidade, nem estávamos morando no condomínio, só tínhamos comprado, mas não tinha feito a mudança, e já me colocaram como síndica. Então, demorei um mês para que eu assumisse de fato. Foi há 17 anos atrás? Foi há 17 anos atrás. E foi assim. No primeiro mês eu quis me inteirar das contas, de todo o andamento do prédio. A primeira assembleia, de quando eu fui eleita, nós tínhamos um inadimplente que na época eram 10 mil reais. Nossa. Em 2007. Ainda a administradora achava que ele era muito bonzinho. Não, ele é bonzinho, se a gente pede, ele paga. Como? Aí eu engrossei a minha voz e eu falei, a partir de segunda-feira, era um final de semana, a partir de segunda-feira eu quero o contato dessa pessoa, o e-mail, entre em contato e eu quero o pagamento
do valor todo, nem acordo. Eu até exigi, nem acordo. Eu quero que se pague pelo tempo que está em aberto e não foi feito nada, não tinha sido levado a um jurídico, nada. Estava lá. O condomínio, os outros condôminos pagavam o gás, a luz, a água, tudo, sabe, de graça, e era considerado... Não era individualizado? Não, era não, o nosso é tudo compartilhado. Tanto a água como a luz, assim, das partes comuns, né? E gás, é tudo compartilhado. A água e luz, e gás, principalmente. Então, aí foi minha primeira, assim, dificuldade. Com tanta coisa que precisava no condomínio, com máquinas, bombas que precisava já de revisão, estavam enferrujadas. Tinha muito problema no condomínio. Dava uma chuva, a garagem enchia de água, ficava com aquela lâmina de água. E o dinheiro... Cadê uma pessoa? Bom, aí eu comecei a ver os livros. Eu não tinha direito a ter o livro de ata, que ficava na administradora. Eu não tinha direito ao cartão de crédito do banco, débito, cheque. Não tinha acesso a nada? Não, nada. Os cheques vinham para eu assinar, mas não vinha com... Para que era aquilo? Estava se pagando o quê? Aquele valor que não tinha sido notificado para que era aquela retirada daquele valor, não se sabia para quê. Aí eu falei, não, isso não está certo. Eu não me lembro, Carmela. Você deve lembrar melhor que eu, mas se eu não me engano, era conta pool, né? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Eu não sei, eu não me lembro direito. Eu acredito que não. Porque quando a gente foi no banco, eu me lembro que a gente ficou sem acesso. Não ficou? No ato nós assumimos direto, eles até... que depois nós fomos na administradora e falamos, a partir desse momento, vocês não são mais administradores desse condomínio. E aí o banco deu, e eu já no dia seguinte, eu já tive tudo. Aí veio então talão de cheque para mim, o cartão. Eu não lembro tudo. disso. Então, esse foi o primeiro grande problema do nosso condomínio. E aí eu comecei a contatar administradoras que pudessem me ajudar nessa empreitada. E 3 meses depois, nós desligamos essa administradora e eu falei com o Jaime, e o Jaime, não, eu vou com você, eu te dou assistência. Aí nós fomos no banco junto, nós fomos na administradora juntos, comunicamos, tanto é que foi uma dificuldade para que eles passassem os livros de prestação de conta, o livro de ata. Foi para a gente ter em mãos o livro de ata. Nossa, sabe? Não tínhamos como saber o pregresso, né? do condomínio histórico. Nós não sabíamos. Um protocolo então, a partir dessa hora... Mas era como era antigamente. Eu acho que o mercado evoluiu muito, né? Evoluiu sim. muito. Eu acho que hoje não acontece mais esse tipo de coisa, não. Entendeu? Eu acho que hoje é muito mais prático de fazer esse tipo de coisa. Mas antigamente, realmente, às vezes tinha muita dificuldade assim, na transição que a gente chama. Mas eu vou te contar por que quando eu assumi como síndica, eu tive essa preocupação. Porque quando nós viemos de Santos, né? Minha última passagem foi em Santos, e lá nós tivemos um episódio, meu marido era do conselho, né? E eu também já estava bem envolvida também no caso. Foi em 2002, 2003, teve um rombo de R$80 mil na conta daquele conjunto. Eram cinco blocos.
E sumiram com o dinheiro da conta. Mas, Carmélia, você sabe o que acontece assim, viu, Júlio? Só para o que acontece muito, o que eu vejo em condomínio é que quando o condomínio está mal das pernas, ele que está devendo tudo, não aparece absolutamente ninguém quer. O condomínio fica abandonado, já reparou isso? Agora, a partir do momento que o condomínio junta um dinheiro, sempre vai aparecer alguém que está interessado em tomar conta do condomínio. Não estou falando que é normalmente com má intenção, mas normalmente as más intenções partem a partir disso, entendeu? Então, eu acho que... Era a situação na época? Não, dela não. Não. Então, assim, mas isso Não, já tinha Santos, fundo, não. nós tínhamos dinheiro em caixa, só que tinha dinheiro, mas precisava fazer Quem que era coisa. síndico antigamente, Carmela, lá? Quem era o síndico? É. O último foi o Noel. Eu não sei, Seu Noel. Ele mora lá ainda? Não. Eu entrei porque ele estava saindo. E engraçado que a minha eleição aconteceu na semana do Natal. Era o feriado, era na semana mesmo de Natal, acho que 2 dias antes do ele tinha Natal. que trabalhar, né? Por isso que eu já estava aqui. Papai Noel. Eu já estava aqui em São José vendo o apartamento, as coisas que eu precisava trazer, fazer. E aí o corretor falou, olha, porque eu queria saber do corretor como era a saúde financeira do condomínio. Aí ele falou, nossa, coincidência, né? Vai ter uma eleição de... Não, ele falou, vai ter uma assembleia. Ele nem falou de eleição. Aí eu participei, falei, não, vou ver quais são os barracos que tem no prédio. Aí eu comecei a dar palpite. Vou fazer não sei o que, assim. E eu palpitando, não pode ser assim, não pode ser assado. Eu acho melhor fazer desse outro jeito. Aí chegou esse que estava saindo, falou, bem, já que você está palpitando, você entende bem das coisas, você não quer entrar? E eu assim, meu marido até se assustou, né? Meu marido olhou para mim, falei, aceito. Meu marido fez assim. Pois é. Ué, só tinha sabia uma meia dúzia de pessoas, que era todo mundo lá do conselho, aí estavam fazendo coisa que, poxa vida, eu estava comprando então, imóvel. Só que o Zé, que é o marido dela, quando eu entrei, ele olhava centavo por centavo, ele fazia número por número, eu lembro disso até hoje. Fazia centavo, ele achava erros de centavo. Exatamente. Só que de uns bons anos para cá, ele falou, Tó, é teu, você que quis. Mas ele me ajuda. Era do conselho. Não, ele não. Ele ajudava. Não, ele ajudava voluntariamente. Ele costuma fazer muita coisa voluntariamente, né? Mas é isso, aí que eu fiquei... Por causa das coisas que tinha acontecido no outro condomínio lá de Santos, e eu fiquei bem antenada das preocupações que eu deveria ter nessa gestão, que eu só assinava e não sabia para que era. Como assim? Não, será que era necessário fazer aquilo? Não. Então eu falei, não. Aí eu procurei o Jaime me ajudou muito. Ele falou, pode deixar, você está comigo, eu estou com você. E começamos essa parceria de 17 anos, de um bom entendimento, né? Bom entendimento, sem dúvida. Me fala um pouco lá do Sport Tower, entendeu? Me conta como é que é o prédio lá, quantos andares, quantos apartamentos? São 12 andares, 72 apartamentos. O prédio tem quantos anos? É de 2002, ele foi entregue. 2002. E são assim, justamente a metade de moradores e locatários. A população também é metade. Nós temos os idosos e temos os casais recém-casados, com filhos pequenos. Então, é um... Mix, assim, é bem dividido, sabe? E tem eu considero tranquilo, tem uma boa convivência.
É claro. Sempre vai ter alguns problemas. Vai ter problema, temos, que nem agora, nós estamos com alguns problemas pontuais, elevador, a bomba, que essas coisas que você tem que, para a sua gestão, você tem que estar sempre antenado. Como que você faz para lidar? Hoje a gente conversou até com o advogado Capérola, que cuida de idosos, né, o Júlio? A gente teve essa participação dela aqui. Doutora Pérola. Doutora Pérola. Bom assunto. Como que você consegue atender hoje a necessidade dos idosos lá, justamente que você tem um prédio equilibrado, com pessoas mais novas, para você atender o anseio do idoso, entendeu? E tentar entender o que ele quer junto aqui com outra população completamente diferente aqui, que de repente tem outros tipos de demandas. Sim, a gente tem que ter um olhar de cuidado com os idosos, né? Que nem eu falo para a portaria, vocês têm que estar sempre olhando, assim, aquela pessoa idosa que costumava descer uma vez por dia, aí não desce, procurar saber, interfona, tá tudo bem aí, eu não te vi esses dias, como é que você tá? Opa, chegou um SAMU, procura saber o que aconteceu, eles me reportam, olha, veio um SAMU no apartamento tal. Então, você tem que ter... Para vocês terem uma ideia, uma vez, num dos apagões que nós tivemos muitos apagões aqui no aquário, por esse crescimento de condomínios, né? Quando nós chegamos aqui, você via os terrenos, você tinha um olhar longe. Agora não, agora não tem, acho que, um terreno vazio, né? Principalmente no nosso quarteirão. Aí nós tivemos muitos apagões. E num desses, a menina da portaria, Dona Carmela, vieram cortar a energia do apartamento tal. Justo do senhor que o tinha, ele já não mora mais, faleceu, veio a falecer depois. Que ele usava um aparelho. Eu falei, não deixa entrar, segura ele aí. Nossa, eu desci. Eu tinha o contato da família, tinha a família de São Paulo. Porque ele tinha esquecido de pagar? Ele tinha esquecido de pagar, ele estava com esse processo também. Só que ele nem sabia que ele, como precisando desse aparelho, ele poderia ter um desconto na conta de luz. Tá? E vieram cortar. Então, a nossa preocupação tinha apagões, eu já me preocupava com aquele apartamento. Como é que ele estava? Aquele equipamento que ele tinha, estava com bateria, ia usar ou não? E nesse dia que vieram cortar a energia dele, eu desci, depois a família até agradeceu, porque não sabia que eles tinham direito a essa cláusula dentro do contrato que você faz com a EDP, que se tem uma pessoa necessitada de aparelho, eles têm uma conta diferenciada. Uma tarifa diferenciada? É diferenciada. E eu não deixei, eu liguei pro genro dele de São Paulo, que é advogado. Eu liguei para a filha que morava num condomínio aqui por perto, para que eles viessem logo. E eu não deixei entrar. Não deixei entrar o funcionário, falei, aqui não. E aí o advogado, que era o genro dele, conversou. E eles aceitaram numa boa, depois de mais de 2 horas, eu segurando a pessoa para não cortar. Eles depois agradeceram, porque eles não sabiam de fato dessa possibilidade. Podiam ter causado um óbito. Mas e ele depois ainda morou mais um tempo, mas ele era muito doentinho e veio a falecer. Mas pelo menos aquilo que você falou, tem que ter um olhar diferenciado para a pessoa idosa. Eu comentei quando tem muito idoso no prédio, esse cuidado de acompanhar. Tem que acompanhar. Principalmente se ele mora sozinho, né? Tem muito idoso que mora sozinho lá? Tem casal. O idoso que morava sozinho, a filha já veio recolher e
e levou para a casa dela. Nós temos outro que agora estão com cuidadoras. Durante o dia, pelo menos, ficam com cuidadoras. Não, sozinho, não. Já está com cuidador. Porque num desses dias aí, teve um episódio de uma senhorinha esquecer comida no fogo. Quase pegou fogo lá. Não chegou assim que... Mas a panela queimou, ficou aquela fumaça no ar. Aí a vizinha do lado viu que estava saindo uma fumaça por debaixo da porta e era cheio de comida queimada. Aí tocou o interfone e ela foi atender. Acho que ela devia de estar para dentro. Então, nós temos também essa preocupação e tem quanto que ter a isso. mesmo, né? Tem que um cuidar do outro. Né, e aí a filha falou, não, nós já contratamos, na segunda-feira já vai começar uma cuidadora. E criança tem bastante? Nós temos uma base de 10 crianças, e assim, de tipo 3, 4 anos, 5 anos. Depois tem pré-adolescente, mas são pouquíssimos pré-adolescentes. Eu acredito de pré-adolescente a 5 pré-adolescentes. E criancinha de colo que nasceram, deu uma boa safra de criança que nasceu o ano passado e esse ano. Né? E como é que fica a questão no seu prédio com relação a áreas para diferentes idades, né? Então, por exemplo, áreas para as pessoas mais sêniores, mais os adultos, as crianças. Como é que a senhora planeja? Nós não temos. Não tem muito espaço. O nosso condomínio, ele é bem compacto. Nós só temos o prédio em si, o bloco. Nós temos a piscina, que é um tanque, né? É uma piscina pequena. Nós temos um cantinho no térreo que nós fizemos, colocamos brinquedos assim, uma gangorrinha, uma mesa com 4 cadeiras para a criança poder brincar lá, um escorrega, uma lousa para uma criancinha um pouquinho maior para estar desenhando na lousa. E nós temos a nossa vantagem que nós estamos numa praça. É só atravessar a rua. Então, os nossos idosos, o que eles fazem? Eles descem de manhã, vão fazer a caminhada, sentam no banco e ficam. E as crianças... E é seguro? A região é segura? É seguro. Apesar que, assim, acho que você não pode, nos dias de hoje, ostentar. Já teve lá na praça que sumiram o relógio, pediram, né? Encosta. A pessoa passa de bicicleta, arranca o celular. Então, você tem que tomar um cuidado. Mas eu acredito... Em geral, bem seguro. Eu vejo que tem essa segurança. E nós temos ainda a vigilância, a vizinhança solidária. Porque o postinho com as câmeras. Nós temos câmera, sim. Tem aquele postinho para a rua. O COI colocou lá uma câmera também de 360 graus, que também dá uma segurança, porque a nossa rua, ela pega a saída da Cassiano e pega a Dutra. Então, é escape de lá. Então, a polícia colocou, o COI, né, colocou essa câmera que facilita muito... Vocês têm acesso pelo condomínio? Nessa câmera ou, na verdade, é só a polícia mesmo? Não, a polícia que tem. E a polícia, às vezes, ela pede a filmagem das nossas câmeras, do muro, de algum evento, de algum carro passando naquela hora. Então, que a gente pode facilitar, também a gente facilita. Onde estão armazenadas essas imagens? No condomínio mesmo? No condomínio mesmo. Tá. Vocês não têm controle de acesso? Um controle facial? Não, nós temos controle facial, sim. Tem, a pessoa entra na garagem com o seu controle, né? Mas então já existe algum grau de automação? Tem, a gente procura, mas olha, o próprio morador, às vezes, ele se incomoda que você dificulta
sabe? É. Se você fica fazendo muita pergunta, o RG, sabe? Os funcionários lá, a maioria é antigo, né? Sim. Quantos funcionários são? 5. 5, 4 portaria e uma zelador. serviços gerais. Não, nós não temos zeladoria. Nós só temos serviços gerais. Todos terceirizados ou próprios? Sim, não, todos terceirizados. É uma das vantagens. Mais uma coisa que eu fiz quando assumi, nós tínhamos um zelador. Só que a gente bateu de frente porque ele não aceitava que uma mulher mandava nele. Nossa, mandava fazer alguma coisa, ele virava as costas e ia embora. Saía andando e eu falei, não quis. E nós, tem mais um daqueles que se juntou um monte de desempregados. E esse era ser muito machista, né? Esse era muito amigo do zelador. Esse zelador era muito amigo do síndico, que no final de semana eles iam para a churrascaria almoçar no sábado e o condomínio pagava a conta. Bom esse condomínio. Bom, nossa. Simpático. Muito bom. E eu fui pegando todas essas coisas, sabe? E que eu não via certo. Mas o que eu posso te dizer? Nós não temos essa área interna dos outros condomínios que tem playground, tem... nós temos aquela casa Salão que de era festas, do zelador. O que a gente fez? Era um quarto de despejo lá. Todo mundo que não queria mais nada que tivesse no apartamento jogava... Mandava pro zelador, não, acumulador. naquela casinha. Lá tinha de tudo. Então, eu dei prazo, falei, vamos acabar com isso. Aí nós compramos 2 esteiras, bicicleta, e fizemos um pequeno dia de chuva. Uma área de lazer de ginástica. De ginástica. E muita gente utiliza ou não? Principalmente em dias de chuva, que a pessoa não possa ir fazer caminhada fora. Legal. Mas tem sim. Tem pessoas que vão lá logo cedo, ou então no final, bem tarde da noite, vai dar uma andadinha na esteira. Me diz uma coisa, Carmela. O seu condomínio dá muita manutenção? Dá. Precisa. Você precisa estar... Você falou que é de 2007. Isso 2002. 2002. Um condomínio que já tem 20 Você vê, anos. eu peguei com 5 anos e já tinha coisa para fazer, inclusive erros que os primeiros moradores não prestaram atenção, que era coisa que a construtora deveria estar arcando com aqueles... Acabou sobrando para vocês. Acabou sobrando para a gente. Por quê? Porque os primeiros moradores não perceberam esses defeitos de construção. Eu quero pegar esse depoimento dela, Júlio, e pedir para o pessoal que está assistindo, para eles voltarem nos episódios, quem não assistiu os primeiros episódios, ver quanta coisa. E ver o que foi dito pelos especialistas justamente dentro do depoimento que a Carmela está colocando para a gente. Daí vai encaixar perfeitamente, né? Vai encaixar perfeitamente. Vou brincar com a Carmela aqui falando sobre qual é a sua visão do uso da tecnologia no condomínio, porque esse é um ponto importante. Vou dar um exemplo. Hoje você tem tecnologias para você monitorar se a caixa d'água está enchendo, você tem reservas de energia se acabar a luz, você consegue monitorar o seu elevador com uma série de coisas. Então, vou dar um exemplo. Hoje, se alguém ficar preso no elevador, ele puxa o interfone e dá na portaria. Isso, na portaria. Mas hoje, cada vez mais, em função das dificuldades econômicas, muitos condomínios não conseguem pagar porteiros presenciais tradicionais, que são 5 colaboradores. Quantos apartamentos são? 72. 72? 72. 72. Então, 72 ainda consegue, porque dilui. Mas, por exemplo, se você tivesse 10, 12 moradores, 10, 12 condomínios, 10, 12 apartamentos, perdão, aí o custo seria muito alto, né? Alto. Então, qual que é a tua visão com relação a essas tecnologias? Vou dar só um exemplo. Eu sei que eu vou trabalhar até os 100 anos e eu quero morar em condomínio, porque eu me sinto confortável e tal. Também me sinto confortável. Mas eu sei que eu preciso ter a humildade de ser monitorado. O que é monitorado? Por exemplo, o celular, hoje, que todo mundo usa, ele tem uma série de dispositivos. Pode medir minha saúde, meu batimento, minha pressão e por aí vai. Mas
tem muitas questões que, assim, para o morador, principalmente morador sênior, né, uma pessoa experiente, viver bem, ele tem que ser monitorado. Então, eu acabei de voltar do Japão e eu vejo lá que todo mundo tem uma pulseirinha, um bracelete para monitorar se cair, ela alarma na portaria e tudo. Aliás, hoje no mundo, cada vez menos tem porteiro, o que se tem é o colaborador dentro do condomínio, né? Mas não para apertar um botão e abrir porta ou ficar de interfone, né? E geralmente a pessoa está móvel lá. Qual que a senhora vê o futuro dos condomínios? Porque assim, todo mundo tem dificuldade de pagar o condomínio, né? A inflação esse que é o problema. Pega. Como que a senhora pretende endereçar no futuro todo mundo reclama de custo, né? Nem todo mundo consegue pagar. A aposentadoria ela está cada vez mais escassa e restrita. Isso. Então as pessoas vão precisar fazer alguma coisa diferente. O que a senhora... Olha, a senhora já pensou sobre isso? Sim. A tecnologia veio e está aí e ela ajuda. Mas ela é cara. Ela é cara. Essa tecnologia ela é cara. Se você fizer um investimento nesse sentido, você vai aumentar a inadimplência. O condomínio não tem lucro. O condomínio não gera lucro. Só despesa. Então, você tem que estar trabalhando muito bem a parte financeira para você não entrar numa furada. Nós, uma vez, colocamos um sistema lá que alertava quando a bomba... foi uma vez que eu tive que chamar um eletricista de madrugada. Então, a gente tinha... Ele alertava quando a bomba de água não estava funcionando. Aí, cadê? A gente... achando que fosse dar o alerta. Não deu. Quem deu o alerta foi um morador que às 4h30 da manhã saía para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, que ele foi tomar banho e cadê a água? Aí que a gente viu. Não tinha funcionado. Que ano foi isso? Acho que 2013, 2014. Foi hoje já mudou muita coisa. Então, esse deixou a gente na mão. Outra vez, era um sensor que colocava na boia. Aí a boia não funcionou, aí deu a vazão de água. Sim. Ainda bem que a bomba sapo funcionou, e senão ia inundar lá a caixa lá de baixo, a subterrânea. Então, o que eu vejo é isso, que eu gostaria de estar usando essas tecnologias. Só que eu estou com caixa que você não pode também abrir. Que nem agora, esse ano e a gente fez pintura, que você sabe que não é barato. Sim, não é barato. Não é barato. AVCB, que não é barato, porque todo AVCB você tem que se adequar. Vai apertando. E cada vez eles pedem alguma coisa diferente. Eu, para manter um caixa saudável esse ano, o que eu fiz? Na última AVCB, eles me propuseram que eu teria que colocar mais um hidrante. Então, tudo bem. Eu falei, opa, isso aí eu não posso deixar para fazer quando eles vierem no último. Senão não tem AVCB. Falei, eu vou fazer antes. Então, 1 ano e meio antes, eu já fiz um levantamento de preço, fiz a minha cotação, fizemos o nosso hidrante que era necessário, e foi um pouco mais tranquilo o gasto desse ano. Então, você tem, no seu dia a dia, ver as prioridades. E as prioridades quais são? É água, é luz, a água é a bomba que tem que estar funcionando, as caixas d'água sanitizadas, limpas, né, que você tem que limpar, fazer a impermeabilização das caixas subterrâneas. Então, você tem que se programar nesse tempo para fazer o necessário, para que se tenha uma tranquilidade de moradia, que tenha a tua água, que tenha a tua luz, que tenha tudo funcionando, o elevador subindo e descendo. Então, é isso. Não sobra muito investimento para essa parte tecnológica.
Por exemplo, se nós tivéssemos uma individualização de água, seria maravilhoso. Só que o gasto que se vai ter para fazer a individualização e cada apartamento arcar com aquele gasto, já vai acontecer o quê? Vai ser inadimplência em algum lugar. A senhora já chegou a ver, por exemplo, na temporada 1, que a gente trouxe um especialista... O Demágio? Não, foi o engenheiro Renato. Tivemos um especialista em segmentação, individualização de gás e água, retrofit, inclusive, modernização. E ele explicou várias coisas que é possível, por exemplo, colocar o encanamento por fora e fazer um ajuste estético e, ao mesmo tempo, colocar a medição automática de água a um preço bem competitivo. Por quê? Porque não precisa fazer quebradeira no prédio. Era simplesmente desativar o circuito interno e ativar um circuito externo. Então, hoje tem várias técnicas que permitem fazer isso a um preço competitivo. O nosso gasto de energia é super controlado. Não vale a pena fazer... nós já chamamos uma empresa, não era viável. O que nós iríamos gastar porque nós pagamos muito pouco. De energia. De energia. E não é... Para você colocar placa solar, essas coisas? Não. Nós pagamos, não chega a R$2.000. Quando passa apartamentos, tá barato. De 72, está barato. Para quem eu falo, o elevador eles dele é falam, econômico. Sabe? Então, a água a água que é o problema. Qual é o custo? Porque nós temos apartamentos que são 2 moradores ou 1 morador só, e temos apartamentos que são 6 pessoas, 5 pessoas. E o rateio é igual. E aquilo... Então, a água seria... Então, o que a gente procura falar para as pessoas? Economizar água, né? Mas isso é difícil de você conseguir uma conscientização dos moradores, tanto para lixo, acomodação de lixo, as pessoas não fazem o descarte adequado, né? Adequado. Não tem como. Eu acho um absurdo nos dias de hoje as pessoas não se atentarem a isso. Misturam tudo, e lá tá, lixo orgânico, reciclável. Você vai ver o lixo... Pior que não custa nada fazer isso, né? Não custa nada, eu quero dizer que não dá trabalho. Educação. Então, e quanto à arrecadação, se você põe uma taxa extra, já dá uma preocupação para o morador, ele já começa a deixar de pagar, já entra em acordo, entende? Então, tudo você tem que pensar, tudo, porque se eu vou pegar um equipamento ultra moderno, que custa tanto, mas aí depois esse valor vai ser dividido para os condôminos, o que vai começar? Vai começar a faltar dinheiro para o essencial. Muito provavelmente o elevador dela deve ter sido modernizado em algum momento. Foi modernizado porque os equipamentos... Então, a conta é baixa. Porque ele é inteligente, né? Ele vai no... Ele fica parado com a porta aberta, é uma coisa que eu também pedi. Porque ficava assim, o elevador ia para um andar, ele voltava para o térreo. Para que ele ir para o térreo se uma pessoa de cima... Vai economizar. Entende? Então, eu peguei, o elevador fica estacionado no andar que ele parou, fica, e de porta aberta, porque é mais arejado. Aí eu coloquei também um motor para circular o ar dentro. E se a pessoa está resfriada, né? Então, tem um tempo dele se recompor o ar dentro do elevador. Então, porta aberta, parado. Isso melhorou o consumo. Assim antes. Não era. Muito bom. Essa era uma coisa. Troquei todas as lâmpadas, que eram toda fluorescente, daquelas... Eu coloquei toda a lâmpada de LED, diminuí... por exemplo, não tinha necessidade no hall
ficar a luz ligada direto, sensor de presença. Então, fomos fazendo isso para adequar o condomínio o mais barato possível, o condomínio. Eu lembro que agora você terminou de pintar já, né? Já terminamos. Pela segunda vez dentro da sua gestão, né? É a segunda vez. Sim. Nós ficamos... até foi uma coisa assim que ninguém estava acreditando quando eles vieram fazer o orçamento, que eram 13 anos que nós estávamos com aquela pintura. O que Eu é lembro da isso? Teve que mexer com fachada ou não? O A tratamento? primeira eu mudei, porque era uma cor de burro quando forte. É mesmo. A gente não sabia que cor que era. Não era cor-de-rosa, não era amarelo, não era salmão. Na época era moderno. Mas nossa! Não era não, Júlio. Mas deu um trabalho. Tem os modismos. Depois eu até me arrependi. Falei, meu Deus, porque eu tive que entrar. Que cor que é hoje? Hoje é concreto e palha. Tá. Ele é mais moderninho. Mas eu tive que entrar em contato com todos os moradores. Claro, para provar não é fácil. Nós tínhamos morador que estava na Austrália, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos e na Suécia. Alterou a cor. Tivemos que pegar. A alteração fechada. Mas deu certo. Eu falei, meu Deus, o que eu fui inventar? Mas chegou uma hora que eu falei, o que eu fui inventar? Era muito ruim seu também, era o regulamento interno, né? Tava. Teve que mudar. Mas você mudou, conseguiu, Mudou. Não, nós tivemos que fazer uma outra planta. Nós tivemos que atualizar a planta. Como assim atualizar a planta? Nós tivemos que pagar... estruturalmente? Não, é que a planta não condizia o que... O que a construtora fez não batia? Não batia. E tem outra coisa, fizeram a cobertura das garagens e não tinha sido pago o ISS. É verdade. A cobertura porque é horizontal, as garagens não tinha sido pago, nós tivemos que pagar. Pegaram uma empresa que não pagou e nós tivemos que pagar. Entendi. Então, na minha gestão, o que eu falo? O nosso prédio ele é muito assim, acanhado, não é vistoso, não tem área de... lazer, não tem, mas ele é totalmente compatível na prefeitura, regularizado, tudo. Mas, por exemplo, jardim é um negócio que... Não tem jardim, tem vaso só. Nós temos vasinhos, vasos. Dentro que inclusive, eu acho lindo quando você entra no prédio. Dentro do prédio e dentro da portaria na frente. Assim. Não tem. Nós não temos. Nós temos. E outra coisa que é bem difícil para a gente, até a prefeitura questionou, é a nossa lixeira. O nosso espaço é muito pequeno, que foi deixado para a lixeira, e não tem como, sabe? E vocês guardam lixo aonde? Não, nós jogamos dentro dos containers. Nós tivemos que fazer até foi meu marido que fez, o meu marido faz tudo. Ele fez um rasgo dentro da lixeira para que pudesse entrar aqueles containers, em vez de colocar de frente, colocava de lado, porque assim cabia um a mais. E aí eu pedi mais 2 para a prefeitura, para eles me darem, para colocar do lado de dentro, quando ali na lixeira está cheio. Porque o prédio foi construído, nós não temos 1 metro quadrado que seja para se fazer alguma coisa, para se fazer um bicicletário. Não tem. Garagem. Onde vocês põem as bicicletas? Nas vagas de garagem? Na vaga de garagem. Cada um tem a sua bicicleta na sua vaga de garagem. Entendi, não tem um lugar para pendurar. Não tem. Aí fala, mas por que não coloca o gerador? Colocar gerador aonde? Precisa pôr um gerador para quando falta força o elevador funcionar. Mas hoje tem no-break, serviços de no-break. Não consegue, não se consegue a capacidade. Olha, não dá. Nosso prédio é aquilo mesmo. A pessoa que vem ou alugar ou comprar, ela tem que estar consciente que é aquilo.
A gente já ouviu, mas me falta uma varanda. Mas, poxa, Você já viu que é assim. a minha vaga de garagem é pequena, é estreita. Porque antigamente os carros eram o quê? Compactos. Agora, cada vez mais os carros são largos. Só que a vaga é aquela, não tem como. Tem gente que tem carro grande lá, Carmen? Tem. Aí o vizinho que se dane para entrar e sair. Aí não quer que raspa. Dá muita briga. Já deu, sabe? Porque aparece o carro riscado. Só que não dá. Aí fica aquela faixa passando da... O carro saindo da faixa do limite que foi... Sabe? Qual foi o seu maior desafio lá no prédio? Ai... Eu Pode acho falar que foi o morador antissocial. Não, foi. Eu acho que assim, o maior desafio, esses desafios que a gente tem direto, de equipamento, que você contorna, Sabe porque não tem o que você sabe fazer. qual que é o maior desafio, pelo menos que eu vi com ela? No início, obviamente que... Sim, foi. Certo. Foi. Mas depois o desafio... condomínio, quando está muito ajustado, qualquer mudança que você faz impacta diretamente em todo o condomínio. Por exemplo, ela trocou a empresa de portaria 2 vezes. Isso... Tive coragem de fazer isso. Então, isso traz um impacto grande dentro do Mas condomínio. não pôs portaria remota. Não, ninguém quis. Nós já fizemos a assembleia para isso, ninguém aceita. Mas por que eles não aceitam? Porque não aceita. Eles querem que a pessoa receba... Receba o quê? fica as encomendas. Isso tem uma inteligente, é muito mais fácil. Eles não. Por Eu exemplo, sou mais nessa do- eu inteligente tenho- você tem que ter um espaço para fazer o armário. Não Nós não necessariamente. Você pode colocar ele numa clausura. Aonde? Na área de passagem. Que clausura nós não temos? É que você não conhece lá. Não tem clausura, quer dizer, entrou Nós na só primeira temos- porta e invadiu o E condomínio. acabou, não dá. Não, nós temos uma clausura. Então tem uma clausura. Mas não tem espaço para pôr nada. Um carrinho atravessando, uma mãe empurrando o carrinho já é problema lá. Não dá para embutir Não, do lado, não dá para quebrar e... Não tem. Não? Só se tirasse a piscina. Se tirasse a piscina, aí talvez Mas daria. você Ou sabe você que tirasse a churrasqueira. A gente trouxe aqui no nosso... Júlio, desculpe te interromper. Não, gente. Numa dessas palestras que a gente teve, eventos, do mercadinho dentro do condomínio. Foi. E a pessoa, me deixa aí no teu condomínio que eu quero ver, vai dar para pôr um mercadinho lá. E eu falando para a pessoa, nós não temos espaço. Não tem. Mas tem ali. Não tem. Bom, eu falei, olha, tudo bem, e vinham de São Paulo. Veio de São Paulo. Não, tudo bem. De onde Não, eles vieram, pode não importa. deixar. O que Não, importa- mas eu queria evitar isso para ele. Dele vir de São Paulo, para pela saber que distância. eu conheço o meu condomínio. Eu sei que lá não teria esse espaço, né? Aí ele veio, um certo dia, marquei com ele veio, tá? Me mostra o seu condomínio. Tá, te mostro. Vamos lá. Aí tem ele espaço. chegou, ele falou, de fato, a senhora tem razão. Não tem onde pôr. Todas as vagas... Tem vagas de garagem. Nós não temos nem vaga de visitante. Não, então, mas tudo bem. Mas tem Depois- vagas de garagem. tem, Todo tem. mundo usa as vagas. Todo mundo usa a sua garagem. Ninguém venderia uma vaga. Não vende. E por contrato não pode vender. Você pode pôr um container alugado em cima de uma... Alugar, uma eles vaga. alugam. Que Não, tem põe pessoas um container idosas. alugado dentro de uma vaga, você tem um espaço para mercadinho de vidro. Ó, eu vou contar uma coisa para a senhora. O que eu mais gosto é de ir no condomínio das pessoas exatamente para ver isso. Então, por exemplo, muita gente fala, não tem espaço para pôr no portão. Eu falei, e se for um portão guilhotina? Ele fecha assim. Então ele vem de cima, tem 2 barras, ele sobe e desce. Mas esse portão é caro. Mas se for um portão de tela? Então, o que eu ia dizer? Hoje as tecnologias mudaram tanto, tem tanta coisa diferente. Por exemplo, o negócio da portaria remota. Até hoje, eu não encontrei, e eu dou aula disso, dou aula no MBA, inclusive do Craveiro, já dei aula aqui. Quer dizer, eu não encontrei nenhum condomínio que não fosse apto, e só queria dizer que não fosse apto para a portaria remota.
Só que tem uma diferença. Todo mundo acha que pegar a portaria remota é pegar 4 porteiras e mandar embora. Isso é errado. As pessoas falam isso porque elas não enxergam. Você pode pegar aquelas 4 pessoas e ressignificar, criar concierge, criar assistente de serviço geral. Você pode ficar com metade. Então, tem um monte de coisas que você pode fazer. E você pensa que eu não chamei empresa para fazer? E eles não toparam. Porque precisava de uma vaga, aliás, Tá 2 falando vagas da portaria de... remota não, ou você está falando do... remota, Tá. remota. 2 Só vagas de 2 vagas. de garagem para que pudesse ser feita uma clausura para veicular. Então, quem que ia ficar? Aliás, 2 na entrada e 2 na saída. Para fazer A clausura do veicular. Então, não tem como. Não tem como. Eu vou combinar com o Jaime. Eu vou lá visitar para ver pode virar. Se eu conseguir fazer um projeto, você topa. Pode. Você me coloca no conselho para falar. Pode. Desafio aceito, já. Foi feito, aliás, foram feitas 2 assembleias e foi levantado esse assunto. Não, tá bom, foi mas é que tudo tem que começar com um projeto. Tem uma senhora que mora lá que é... ela tem a empresa, ela tem a Porte. Virtual Porte. Virtual Porte. Mas não é Porte. Ela mora lá. Ela mora lá. É Rosana? É Rosana. E ela... O que nós precisávamos fazer também é a entrada do morador. Ele entra com o carro, chega lá na porta para entrar dentro do hall. Teria que fazer a porta fechada também, sabe? Então, nosso prédio... Eu sou o mais novo do meu condomínio. O nosso prédio... Ele está 15 anos assim. Ele foi construído numa época que não tinha tecnologia. Entendi. E ele fez economia de tudo que ele podia ter colocado, que naquela época eu acho que já podia ter colocado individualização de água, de tudo, e eles não fizeram. Então, já começa a defasagem nesse momento da construção desse condomínio. E hoje o que nos resta? A gente aceitar. Talvez apareça, que nem você falou, que vai ter tecnologia, sim tem, mas temos que ver se adequa ao nosso caixa. Entende? Porque eu gosto de trabalhar... 4 parceiros presenciais terceirizados custam quanto por mês? Está sendo agora 30, com os impostos, tudo 32, 33 mil. Não pode ser tudo isso. Não, tem um auxiliar de serviços gerais. Com acúmulo de função. Tá bom, entendi. Isso não vai acabar. E foi um dos mais em contas que a gente tentou negociar na troca. Bom. Assim, o que tinha... Porque eu sei que tem empresas que são muito bem estruturadas, tem um QI maravilhoso, mas só que o nosso QI não dá, não se consegue você manter uma conta de um condomínio saudável se você gasta para tudo quanto é lado. Camila, então você tem que se adequar. No suporte do dia a dia seu, você conta lá com o jurídico e com a administradora, né? Como é que é esse relacionamento diário? De empresas diferentes, né? Ela tem um jurídico próximo, jurídico que atende ela lá, e tem a administradora. Como é que é o suporte diário desses prestadores de serviço com você? Eu assim... Independente se eu ou não. Não, com você eu não posso falar, porque você foi aquele que me deu a mão, você me colocou ao par das dificuldades que, se eu continuasse com aquela empresa, eu iria ter. Jaime, você... Normalmente eu oriento Eu tenho a maior liberdade. Se eu estou brava, você percebe na minha voz quando eu estou brava. Você me entende. Imagina uma italiana brava. Sim. Quantas vezes ele fala, calma, Carmela, calma, Carmela. Vai dar tudo certo. Mas, então, eu tenho essa... Eu só trabalho... eu tenho o dom de acalmar ela, que se eu não tivesse, estava perdida. Porque eu só gosto de trabalhar com pessoas que eu falo com o dono. Sabe? Eu não gosto de falar com intermediários. Isso é muito bom, esse comentário. E sempre foi assim. Na hora que eu não pude falar mais com o proprietário, ou o proprietário não me atendeu, o que eu fiz? Eu pulei fora. Não tenho medo.
Não tenho medo, não tenho rabo preso com ninguém. O importante é assim, hoje em dia a gente fala de donos. Por quê? Porque quanto maior a empresa, ela tem vários donos, mas ela tem que ter um dono local. Então, quem é o dono aqui na cidade? Isso é fundamental. Eu chamo isso de operador local, é o cara. Esse cara, ele não perde o emprego, ele perde o negócio inteiro. Por isso que ele te atende bem. Então, eu defendo isso fortemente. Sempre perguntar, quem é que manda aqui? E aí tem que ser um dono. E assim foi na minha gestão. Empresa de portaria. Enquanto eu falava com o proprietário, João, é isso. Não me atendeu, 1 mês, 2, acabou, chega, tchau, já vou. Fui para outra, fui para Bruto, não sei o que, não, tchau. É assim, eu quero falar com o proprietário. A parte jurídica, a mesma coisa. Eu entro no grupo, que tem um grupo das advogadas, tudo, mas chega uma hora que eu falo, Marcela, me liga, me atende. Não, isso é um grupo exclusivo. Do grupo do jurídico. Conhece a Ana Pretel, Ana Lúcia Pretel? Ana Lúcia Pretel. Não, assim... Teve aqui com a gente recentemente. Teve. A Pretel você conhece, assim, ela falou sobre... Mulheres condominiais. Como é que chama? Mediação conflito condominial. Ah, sim. Aí, você dá um desconto porque, sabe, o Alzheimer aqui também. Não, que ela conhece, teve na palestra tudo. No Vale Síndico, ela foi sim. tudo. Sou fã da... Eu fui uma participante. Não, Ana Lúcia Pretel. Ana Luísa Pretel. Ana Luísa, nós dois estamos errados. Nós dois. Mas aqui, viu, Júlio, eu fui... Alzheimer, nós dois aqui pegamos mesmo. Eu participei do primeiro Vale Síndico. 2010. E eu tenho a pastinha que ele deu. Aliás, tenho duas. O cabelo estava pretinho, não estava? O cabelo estava pretinho. Assim. Eu vi umas fotos do Jaime. A gente muda todo dia, né? Tô brincando. Mas graças a Deus que a gente possa... Ela participou do primeiro, isso é verdade. Então... Não, eu fui num Vale Síndico que eu cheguei às 8 ou 9 da manhã e saí 1 hora da manhã. Que foi um que a gente fez lá em Jacareí? Jacareí, porque eu vim de São Paulo, só que eu vim de minha mulher me deixou aqui, né? E depois para eu ir embora. Eu fiquei esperando o Uber 1 hora, ela saí meia-noite, porque 1 hora, saiu 1 hora, minha mulher começou a ligar. Onde é que tá? Eu falei, não, a gente tá aqui com o Jaime no Vale Síndico. Ela falou, então, 1 hora da manhã, mas era. E essa é a minha filosofia. Eu, como assim, gestora de um condomínio, eu querer falar com a pessoa da empresa. Tem que falar com quem vai resolver o meu caso. Isso. E isso é com elevador, estou procurando fazer tudo isso sempre. E eu sempre negocio também todos os valores que são... Pessoalmente, eu quero saber o quanto custa essa peça, por que você está me cobrando tanto. O Carmela, nas eleições, desde que eu entrei lá, eu nunca vi alguém concorrer com você. Concorreu ou não? Ninguém. Nunca? Ninguém. E unânime. A minha... Por isso que eu estou falando, sou fã dela, entendeu? Nunca assim, né? E eu falo, pessoal, alguém se candidata, vamos entrar... Está na 8ª, 9ª gestão, né? Está indo para 9ª. Agora eu convenci a Carmela a botar uma portaria remota lá e aí liberar uns 4 pessoas para trabalhar outras coisas. Eu faço isso direto, Carmela, estou brincando contigo. Com certeza, o seu trabalho, com certeza. Eu estou há 5 anos fazendo isso, estou indo para 1000 portarias, mas não é esse o ponto. Por exemplo, eu tenho um condomínio de 800 apartamentos, 50 torres em Belo Horizonte. A gente teve que refazer, tinha 14 entradas. A redução foi quase 75%. Só que tinha 14 entradas, a gente teve que fechar as entradas, deixar só com 4 para carro. E você imagina, 50 torres, você tem que entrar com o carro, o motoboy entra e fazer entrega lá no prédio. Então, toda essa questão do controle, como é que faz com o zelador? Tinha um zelador, hoje tem 4 zeladores. Porque você faz economia de um... Então, você economiza, eram 14 ou 16 porteiros, não me lembro, 17 porteiros. E ficou com 4 zeladores e um gerente de segurança. Mas para o condomínio, para você incorporar... É um ganho enorme.
lá na frente é um ganho. Só que para implantar, o gasto é muito alto. Então depende, É porque muito você não alto. precisa. Essa é uma das coisas que assim, ó. Te digo que o gasto é 0 para implantar. Desde que você. Não é não. Então, vamos explicar. É que assim, você está falando, ó, quando você vai falar do seu condomínio, você entende. Quando eu vou falar de negócio, portaria remota, é a minha praia. Eu estou dizendo para você que é o seguinte, é uma decisão de negócio. Você não precisa ser dono dos equipamentos, você pode alugar. Então, por exemplo, numa conta de 30 mil, você tira lá o teu... Pô, se eu te digo assim, ó, você vai custar no seu condomínio R$5.000 por mês, 6 mil talvez, R$6.000 por mês, você consegue tirar 2 porteiros e ainda ter uma economia de, sei lá, uns 10, 12 mil. Eu te mostro essa conta. Então, no mês imediato. Então as coisas ficaram coisas diferentes, modernas, porque então, na época que isso, nós fizemos, então, e não foi tão longe assim, há uns você 2 já ouviu- anos, né? Deixa 2, eu te 3 dar anos. um exemplo. Você já ouviu uma brincadeira que o pessoal falava assim, foguete não tem ré? Já ouviu essa brincadeira? Nunca. Não. Ó, o cara fala, vamos todo mundo para cima, o pessoal tá comemorando, foguete não tem ré. Ontem, essa semana na televisão, o Elon Musk, que é o dono do Twitter e tal, botou um foguete que subiu e depois veio de ré e estacionou. O que eu estou querendo dizer, assim, a tecnologia muda. Se você olhar os carros elétricos hoje, e a gente antigamente só tinha os carros elétricos do Elon Musk, hoje você tem a BYD, que é Build Your Dreams, que é uma marca chinesa, 75% das baterias do mundo são fabricadas lá. Eu acabei de voltar do Japão. Se eu te falar que eu fui em vários restaurantes que não tinha absolutamente ninguém lá, você acredita? Eu pedia, tudo brincava. Mas você vai no McDonald's hoje, não tem mais pessoas que entregam então, assim, né, os caixas. Não, você vai ali no caixa e tal. Então, o que eu ia falar, Carmela, por isso que é da tecnologia, assim, eu sou especializado nisso, e na minha geração, estou com 58, na minha geração, eu já nasci numa geração que não é tão... Tá bem conservado, né, Carmela? Entendeu? Vai bem, viu? Você acha que ele parece com o Fábio Júnior? Quando era mais novo. Não, Quando o Fábio Júnior era mais novo. Porque antes foi. Mas, quando ele era mais novo. Então, mas brincadeiras porque da parte... hoje o Fábio Júnior tá, né? Tá bem acabadinho, Tá né? bem acabado, por isso que eu falei. É verdade, concordo com você. Eu já recebi uns 10, já me chamou de pai do Harry Potter, o Sérgio, como é que é o... até aquele... Alexandre que tá gravando aqui usando a gente, o Alexandre, você acha que ele parece mais com o Fábio Júnior ou ele parece mais com o Harry Potter, né? Então, na época da Carmela, eu vou mais longe. Carmela, na época da Carmela, direto. Carmela, você acha que ele parece mais com o Fábio Júnior ou parece mais com o Silvio Brito? Silvio Brito. Ele me põe uns 10 apelidos. Não, né? para Silvio Brito tem que ter o cabelo cacheadinho. Mas eu já tive o cabelo assim, aqui depois de mais velho fica fino. Mas o que eu ia brincar com você, assim, o mundo está cada vez mudando. As tecnologias são absurdas, né? Absurdas. Eu te falo, em todos os aspectos ela mudou. O que acontece é que muita gente tem uma empresa pequenininha e porque ganha pouquinho, não tem acesso a tecnologias de ponta. E a tecnologia de ponta não significa que ela é difícil, significa que ela é sofisticada. Então, vou dar um exemplo. A minha mãe, há uns anos atrás, muitos anos atrás, ela começou a ficar deprimida. Por quê? Porque todo mundo cresceu, os netos saíram, ela ficou sozinha lá no interior de Paraguaçu Paulista. E ela começou a ficar deprimida, porque meu pai faleceu. Ela começou a ficar, né, o que eu vou fazer? Professora e tal. E eu falei para ela, por que você não fala com seus netos? Eles não ligam para mim. Eu falei, não, você que não se adapta. Vou te dar um celular. Não enxergo isso. Não, eu falei, não, vou te dar um celular de pessoas mais velhas. Peguei um iPad desse tamanho, pensa num bicho grande, fininho, instalei o WhatsApp para ela. Para quê? Ensinei ela para usar o WhatsApp, falei, você quer ver que legal? Já tinha combinado com a minha filha, clicava naquele filminho, na figurinha do filme, que faz uma videoconferência, a minha filha, oi vó, você tá aí? Ela ficou maravilhada, porque ela achava porque não adianta explicar para ela que o iPhone dá muita tecnologia. Mas eu falei assim, só o efeito. Você toda sexta-feira você vai ver seus netos. O Fausto tal hora, a Luísa tal hora. Mas se eles não atenderem, pode ter certeza que eu vou falar com eles, vão atender. E cheguei para meus filhos e falei assim,
Vocês gostam da vovó? Não amam a vovó. Vocês gostam da sua mesada? Gosto. Então é o seguinte. Se vocês não atenderem a vovó, um às 2 e o outro às 3, mas eu não vou... 2 horas é 3. Já olhei tua agenda, você tem tempo. Ou então já abre a agenda para... Você não tem ideia de como mudou. A minha sogra, minha mulher deu uma Alexa para ela. Alexa, reza com a minha sogra, fala com ela, toca as músicas que ela faz, ela aprende a mexer. Meu pai também tem Alexa. Então, o que eu estou querendo dizer? Se hoje até o entretenimento já mudou, Netflix, lembra? Netflix, Netflix seleciona o filme que você quer de acordo com a sua demanda. Então, se você tem 4 pessoas na casa, cada um assiste um filme, um canal de TV. Tá, antigamente tinha que trazer um DVD, pôr ali. Antigamente uma fita cassete. Não resta dúvida. Então, a tecnologia evoluiu muito. Você sabe o que é o meu impressionante? trabalho é o tempo todo mostrar para as pessoas que não vivem isso, o que existe. E esse é o ponto que eu estou dizendo, totalmente. Então, por exemplo, tem coisa que você fala assim, mas não tem espaço físico. Depende. Tem muita coisa miniatura, tem muitos conceitos diferentes. Por exemplo, portão. Você tem portão que abre no meio, você tem portão que vai para a direita, portão que vai para a esquerda, tem portão que sobe, tem portão que enrola, tem portão que desce e está enterrado. Eu falei, portão, um negócio que existe há centenas de milhares de anos. Que de portões das grandes construções, lá das guerras. Portão sempre existiu, verdade ou mentira? Com certeza. Tá, hoje os portões estão avançados. Tem portão que fecha em menos de meio segundo. Tchá! Só que tem portões que você põe um do outro. Ó. Um primeiro sobe bem devagarzinho e o outro faz assim. Tem que ser portão que faz tchau, tem que tomar cuidado. Que você pegar no carro do cara, Então, nós estamos com problema no carro. Mas aí você tá, porque, por exemplo, o portão não tem que fechar. Ele tem que fechar por tempo e se não tiver um sensor. Aí a pessoa fala assim, mas o cara pôs um sensor elétrico. Não, melhor é um laço indutivo. Sabe o que é um laço indutivo? Você pega um fio, certinho, enterra o fio, faz um buraco, enterra o fio. Enquanto tiver uma massa ali dentro, o portão não fecha de jeito nenhum. Mas e se estragar? Não estraga, porque é muito mais seguro. E esse custa 800, 900 reais, enquanto o outro custa 50. Então, tem a ver, sim, com a tecnologia e o preço. Mas existe uma pluralidade de coisas absurda. Vou dar um exemplo. A gente tem um negócio, só para você ver, e eu posso te passar os filmes que eu tenho agora, posso te passar. A gente tem um negócio chamado APAR. O que é APAR? Alerta Presencial para Atendimento Remoto. O que é isso? Ele simplesmente é uma câmera que fica olhando para você. Se você aparecer, ficar parado ali tanto tempo sem mexer, ele entende uma coisa. Se você levantar a mão, ele entende que você está sendo assaltado. Se você pôr a mão na cabeça, você está doente. A gente ensina a câmera a adivinhar o que está acontecendo. Você desenha virtualmente mesmo, uma zona e falando assim, se alguém passar e ficar mais de 30 segundos aqui, manda uma mensagem para a central de monitoramento. A central de monitoramento clica, vê, pega, ela está com o interfoninho dela, o fonezinho, ela fala, oi, dona Carmela, o que a senhora está fazendo parada aí? Está me vendo? Estou ouvindo a senhora. O que eu estou falando? Nada, a senhora está só mexendo a boca. E agora? Agora eu ouvi. Mas a senhora está me ouvindo? Onde você está? Não importa, eu estou na Lua. A central pode estar na Lua. As tecnologias são muito modernas. Vou lhe mandar algumas coisas para a senhora entender. O carro se aproxima, eu vejo o seu carro e entro. A senhora para no sem parar hoje. O que acontece? Ele lê o tagzinho e entra. Mas ele pode ler sua placa, que é até mais barato. Você pode entrar com o carro e abrir o vidro e olhar para a câmera e ele abre a segunda porta. Tem uma maravilha de coisas. E aí você fala assim, mas é muito caro. Depende. Você está trocando o quê por quê? Se você vai por custos adicionais, tudo fica mais caro. Mas se você está substituindo um estilo por outro, é importante. Então, vou só dar um exemplo. Eu troquei os remédios de depressão da minha mãe por falar 15, 20 minutos com os netos. Não é muito mais saudável? Sim, com certeza. Do que entupir a minha mãe de... Com a minha família. Então, é isso. Então, eu estou dando um exemplo de uma das coisas que motivou o Jaime e eu sei que a gente já está estourado, que o Jaime já mostrou aqui. Sim, a tecnologia está aí. Mas não é só isso, é os bons conceitos. Hoje a gente conversa, hoje a gente entrevista um monte de gente e a gente aprende um com o outro. Então, estamos ouvindo sua história
e obviamente ela serve de inspiração para um monte de pessoas que estão lá em casa e pensando assim, será que eu dou conta de ser síndica? Será que eu vou conseguir ser uma boa síndica? Qual que é a mensagem que a senhora dá para quem está com medo de ser síndica? Não, eu acho que a palavra não é medo, não. A pessoa tem que ter disposição. Ela tem que estar disposta a sanar conflitos, a gerenciar os conflitos. Ela tem que estar disposta, ao tempo dela, a conversar com uma pessoa que vem fazer o conserto de um aparelho, vem buscar uma bomba, com o eletricista que vem fazer um... Então, esse síndico, ele tem que se comunicar. Principalmente tudo que é gasto e é investimento dentro do condomínio, o primordial é a transparência. Então, essa pessoa, ela tem que estar disposta a conversar com quem for fazer qualquer serviço, a conversar e a entender as dificuldades de um colaborador. A gente tem que saber que aquele colaborador, talvez aquele dia, não esteja no melhor dia, entender, exigir o serviço dele, mas também você tem que ser, que nem eu gosto de ser, mãezona. Ela é muito humana, isso é, sabe? Uma característica. Você não está bem hoje, o que é? Você tá, isso sabe? Serve para o morador também, né? Conhecer a vida deles, a família. Então, você sabe que eu acho que o isso. Sport Tower, tudo isso está colocando, mas e muito provavelmente desde o início dos 17 anos que a gente tem contato, e fora mais o tempo que você teve lá, eu acho que você moldou eles. Sim, a sua imagem. Eu acredito que eles assimilaram um pouco do meu jeito de ser. Exatamente, então, é isso que eu estou falando. Então, como você é, eles entenderam como você é, moldaram, pegaram esse jeito de mãe sua, que realmente você abraçou eles, entendeu? Obviamente que, mesmo não sendo mãe, nem todo filho vai ter. Não, com certeza. Mas eu acho que isso foi o fundamental. Então, para mim, você é um exemplo. Entendeu? Esse que eu coloco sempre. Se eu tiver que falar de exemplo, a primeira pessoa que vem na minha cabeça quando eu falo de síndico é a Carmela. Parabéns. E eu, assim, também, outra coisa, eu escuto, eu ouço, e na medida do possível, eu atendo aqueles pedidos que as pessoas me fazem. Por exemplo, foi um morador que ficou preso nesse último episódio do elevador. Ele me pediu, me coloca dentro do elevador uma plaquinha, já que as pessoas não entendem que são 5 pessoas de 75 quilos, então coloca 4, diminui a quantidade de pessoas. E eu já mandei fazer essa plaquinha. Boa. Então, eu sou aquela que escuto nas coisas que eu posso escutar. Porque as coisas que, assim, que dependem de mim, civilmente, criminalmente, que o meu CPF está na frente, isso aí eu não abro mão. É a minha atitude, a minha posição, aquilo que eu acho que é certo fazer. E aquilo que eu já estava falando, eu gosto muito de falar. Eu não aceito o primeiro orçamento, eu procuro os orçamentos, eu converso com aquela pessoa que eu acho, esse aqui está mais barato, mas esse aqui tem qualidade. Como é que você pode me fazer o melhor preço? Então, eu negocio como se fosse, não é porque o prédio tem dinheiro e eu vou sair gastando. Não, aquilo é como se fosse meu dinheiro também. Eu gero a minha gestão é direcionada nesse sentido. Eu até cuido mais da financeiro do condomínio do que o próprio da minha casa. E é isso. Porque eu me coloco no lugar de cada morador, de que aquele dinheiro que ele está pagando no boleto condominial, ele tem que saber
que lá é verdadeiramente aquilo lá foi gasto, que aquilo foi o melhor preço que obtive. E não importa o quanto eu tenho negociado com as pessoas, mas foi o melhor preço que eu consegui para o condomínio. Então, essa transparência eu acho que os moradores sabem. Então, não sou questionada nas assembleias, porque está caro, porque está barato, porque desde o começo eu fui muito clara que aquele que está sendo cobrado é o melhor preço que eu obtive. É isso. Legal. É isso. Bom, Muito obrigado. Eu que agradeço. prazer enorme ter você aqui, você sabe disso, né? E eu não podia abrir uma temporada nova com o Cívico que não fosse com você, não tinha jeito, né? E com certeza a gente vai se ver muito ainda esse ano, se Deus quiser. Agora até o final do ano nós vamos ter... Se bem que esse episódio aqui, né, ele vai demorar um pouquinho, né? Vai. Então, obrigado, né? Muito obrigado Eu mesmo de que coração, agradeço. entendeu? É uma honra estar com você há 17 anos. E eu digo a mesma coisa. Muito obrigado por você me aturar. Eu- Não é fácil. Pô, eu vou falar assim daqui a um pouco, eu já estou quase 2 anos. há um 2 ano. anos, então tem muito chão ainda. É. 17 anos não é É brincadeira. uma vida, né? Não sei que bodas Parabéns, que é. Eu parabéns gostaria de pros saber dois. que bodas que é 17 anos, porque é um casamento. Não, sabe? Camisa de casamento, linho de 17, eu não sei, mas tenho certeza que tem lá na internet. Eu vou olhar. Então tem. Só que eu só sei de agora, só o de prata e ouro. Né? E eu já o fiz de os 15 dois. é de linho. E eu já fiz os dois. Agora, eu tenho 54 anos de casado. Opa! Eu tô com 30. Então. Mas é isso aí. Muito obrigado. Não, mas obrigado. deixa eu só falar mais uma Pode coisa. A quem se candidatar no futuro para ser síndica, não tenha medo, não. Principalmente se você é proprietária daquele apartamento. Uma coisa que eu queria colocar. A Carmela fez todos os cursos do Vale Síndico. Que Ela é venham sí- mais. Ela fez todos os cursos do Vale Síndico. Entendeu? E ela Eu não lembro dela na minha aula de português. Lembra, tava. Você Tá, tava? opa! tava. Na Edivânia, no prédio É, da Edivânia, tem Edivânia, razão. que eu morri de dó de você lá sentado e foi tarde da noite que demorou para começar. Nossa. Verdade. Não, verdade. eu podendo, eu só não fui. Verdade. Eu só não participei de quando foi o Covid, Tava tarde. que eu estava internada, mas do resto, tudo que teve de eventos eu Você procuro foi. participar, porque é muito enriquecedor para mim. Legal. Para minha vida, eu me manter ativa, sabendo aquilo que está na praça, que nem agora que você está colocando essas tecnologias, eu sei que tem. Mas é isso, eu gosto de viver. Enquanto Deus me permitir, e eu estarei com o Jaime, né? Vai me permitir muito ainda. Com certeza. Então, e eu quero aprender muito, né, nesses episódios, eventos que a A gente senhora se segue vê. a gente no Sim. ValeCast? Sim. O Jaime passa para a senhora Sim. as atualizações. Muito Direto, bem, né? velho. Nossa, Muito obrigado, Carmela. Eu que agradeço. muito obrigado. Considerações finais, minha amiga. Tem mais alguma? Não, é isso aí, eu que agradeço, eu não sei a minha experiência de vida se pode servir, porque hoje os síndicos todo mundo estão é fã, bem sou fã. atualizados, todo mundo está se preocupando, fazer uma gestão de sindicância bem estruturada, então eu não tenho muita coisa. Agora, experiência de vida, sim, são 75 anos de vida, então tenho uma experiência, uma bagagem, 17 anos de síndico, de um prédio que é bem movimentado, o prédio ele tem uma vida própria, quando você pensa que as coisas estão tudo certinho, daqui a pouco surge um evento, então você tem que estar disposta a enfrentar essas coisas do dia a dia, né? Eu admiro muito vocês que se propõem a nos trazer esses assuntos tão valiosos, que nos trazem um alerta, essas novidades, essas tecnologias.
e o Jaime, que é incansável nesse Vale Síndico, que foi o pioneiro na região, que agora está no Brasil todo, né? Pouco cansado, mas tudo bem. Só me preocupo de você abandonar aqui o Vale e sair voando por aí. Não, a gente grava aqui. Mas... Tá bom. Gente, Júlio, mais um episódio. Carmelo. Episódio 2, temporada 3. Episódio 2, temporada 3. E eu inaugurando o 3? O 3, você inaugurando o 3. Da síndica, sim. Gente, é muito importante. Não deixe de fazer sua inscrição no canal. Não deixe de deixar seu comentário. Isso ajuda direto a gente no algoritmo é outra coisa. Algoritmo do YouTube. E também de curtir. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço grande para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.